Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo nós queremos falar sobre múltiplos e divisores de um número natural. Se você está estudando esse assunto aí na escola, teve dúvida, ou alguém recomendou esse conteúdo para você, assista aí até o final para você entender tudo e dominar o assunto, tá certo? Primeiro vamos falar de múltiplos, depois vamos falar sobre os divisores. Sobre os múltiplos, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês dois exemplos de sequências de múltiplos de um número natural. Imagine que você tenha que contar uma certa quantidade de objetos. Você pode contar de um em um, pode contar de dois em dois, de três em três, da forma que você quiser, tá certo? Se eu for contar de três em três, eu estarei falando aqui a sequência dos múltiplos de 3, que vai ser representada por um m e um 3 dentro do parênteses, tá? Quem são esses múltiplos de 3? Começa com o 0, aí 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente, tá? Agora, se eu quiser contar uma certa quantidade de 4 em 4, eu vou ter que fazer uso da sequência dos múltiplos de 4. Mesma coisa, né? Olha só. Só que agora de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente, tá certo? Vale lembrar, pessoal, que a sequência dos múltiplos de qualquer número natural sempre começa com o zero, porque 0 vezes qualquer número é igual a zero. Outra coisa importante, você sempre tem que colocar as reticências ao final, porque este tipo de sequência é uma sequência infinita, tá certo? E agora uma coisa que é importante nós sabermos é quando é que um número natural é ou não múltiplo de outro. Talvez seja uma coisa que você vai precisar aí nos seus exercícios, tá? Então eu quero colocar aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo, bem simples, seria o seguinte: 18 é divisível por 3? Nós sabemos que se eu pegar aqui a sequência dos múltiplos de 18, desculpe, dos múltiplos de 3, depois do 15 vem o 18, né? Então eu sei que o 18 é um múltiplo de 3. E se o 18 é múltiplo de 3, ele vai ser divisível por 3. E a gente representa isso através de uma divisão, tá? 18 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 dá igual a 18. E sobra resto zero. E esse resto zero, pessoal, é muito importante para a gente definir se a divisão é exata ou não. Quando a divisão é exata, como acontece aqui, nós dizemos que o 18 é divisível por 3. Já isso não acontece, por exemplo, se eu fizer 25 dividido por 3. O que é que acontece se eu for dividir o 25 por 3? Eu tenho que procurar um múltiplo de 3 que se aproxime mais do 25 sem passar de 25. No caso, vai ser 3 vezes 8, que vai dar igual a 24, tá? Sobra 1 aqui. Então, se essa divisão não é exata, nós dizemos o quê? Que o 25 não é divisível por 3, tá certo? Esses exemplos foram simples, eu quero colocar aqui um exemplo um pouquinho mais complexo para a gente fazer, que é o exemplo 362 dividido por 7. Será que 362 é múltiplo de 7? Para ser múltiplo de 7, é necessário que ele deixe resto zero, tá bom? Vamos ver aqui. Fica mais fácil eu dividir o 36 por 7. Eu sei que 7 vezes 5 dá igual a 35, né? Aqui 35 e aqui 6 menos 5 dá 1. É muito importante você saber a tabuada. Quanto mais domínio você tiver sobre a tabuada, melhor você será neste assunto, tá? Baixo 2 aqui. 12 dividido para 7 dá igual a 1. 1 vezes 7 dá 7. E aqui sobra resto 5. Então, pessoal, se sobrou resto 5, esta divisão aqui não é exata. Então, a gente chega à conclusão de que 362 não é múltiplo de 7, tá? Então, em resumo, basta você fazer a divisão. Se a divisão for exata, é múltiplo. Se a divisão não for exata, não é múltiplo. Certo, pessoal? Os exercícios vão ser em torno disso, tá? E agora vamos ver a próxima situação,
que é a situação dos divisores de um número natural. Vamos imaginar que você tenha uma quantidade de 12 pães e você precisa saber de quantas formas você pode dividir esses 12 pães, tá certo? É um exemplo bem simples, mas serve para a gente ver como nós podemos encontrar os divisores de 12. Quando nós queremos pegar 12 pães e dividir em caixas com quantidades iguais, nós estamos obtendo os divisores de 12, tá certo? Então você pode pegar esse 12 aí e dividi-los todos em uma caixa só, com 12, né? 12 dividido por 1 dá 12, é uma forma, certo? Outra forma seria você dividir em duas caixas, o que vai dar 6 pães em cada caixa, certo? Outra forma também seria você pegar esse 12 e dividir em 3 caixas, o que daria 4 pães em cada caixa, assim? Ou o contrário, 4 caixas, que daria 3 pães em cada uma. Com isso aqui, pessoal, você já tem os números que você pode usar para dividir o 12. Continuando aqui, olha só, você pode pegar, colocar em 6 caixas diferentes. Isso aqui dá 2 pães em cada uma. E 12 dividido para 12, que daria um pão em caixa, tá certo? Quando eu faço esse esquema aí, eu obtenho aqui nesse conjunto aqui, os meus divisores. E olha só, pessoal, uma coisa importante. Você já deve ter estudado mais cedo, quando você estudou o algoritmo da divisão, que você tem quatro nomezinhos para lembrar. Esses 4 nomes são o quê? O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, estes aqui são os divisores de 12. O que seria um divisor de 12, pessoal? Seria todo número que dá para dividir o 12 e obter uma divisão exata, tá certo? Como é que você vai representar os divisores de 12? Você vai colocar um D maiúsculo, 12, e aqui você vai listar estes elementos. Quem são? O 1, 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá certo? Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Se eu quisesse ver com vocês aqui quem são os divisores de 27. Vamos lá. Os divisores de 27, evidentemente, eu posso dividir 27 por 1. Isso vai dar 27. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá certo? 27 não pode ser dividido por 2, mas pode ser dividido por 3. 27 dividido por 3, se você fizer a continha aí, você vai obter o 9. Então, estes são, pessoal, os números que são múltiplos, aliás, que são divisores de 27. 1, 3, 9 e 27. Vou colocar esse 27 mais para cá, apagar esse outro aqui e pronto. Então, o que é que você percebe? Uma coisa comum que vai ter em todos os divisores é o seguinte. No caso dos divisores, o 1 é sempre divisor de todos os números naturais. E o próprio número também é divisor. E a sequência dos divisores é uma sequência finita, ou seja, ao contrário dos múltiplos que tinham uma sequência infinita, os divisores têm uma quantidade finita, certo? Outra coisa importante que nós vamos ter é que um número ele pode ser decomposto através dos seus divisores, tá? Decomposto em fatores. Por exemplo, se eu escrevo o 18 na forma de uma multiplicação, como sendo 1 vezes 18, o 1 e o 18 são divisores, mas também são fatores de uma multiplicação. Esta não é a única multiplicação que eu posso usar para representar o 18. Eu poderia representar o 18 também como sendo 2 vezes 9, certo? Poderia representar como sendo 3 vezes 6. Então, aqui 2 e 9 são fatores, 3 e 6 também são fatores. Quando eu junto todos os fatores que eu usei nas multiplicações para representar o 18,
eu encontro, então, o conjunto de divisores do 18, tá certo? Quem são os divisores do 18? O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18, tá, pessoal? Então, um videozinho simples aí, espero que você tenha gostado. Nós falamos sobre o que são múltiplos e divisores de um número natural e ensinamos a você como encontrar os múltiplos e os divisores desse número natural. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe aí seu like e também um comentário, pessoal, dizendo o que você achou, o que você entendeu, se não entendeu e sugerindo aí algum conteúdo aqui para o canal. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.